Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal de evangelização católico. Seguinte, gente, mais uma polêmica, né? Uma tensão aí das falas do Trump sobre o Papa Leão e ele criticando o modo pacífico e o modo do evangelho em pedir a paz. Isso é próprio da igreja, pedir a paz, pedir o diálogo. Mas de ontem para hoje a gente percebeu a exaltação uma pequena exaltação do Trump. Então, primeiramente, para nós leigos, o que a gente tem que entender no posicionamento de um Papa, seja qual ele for. Um Papa, ele age como representante da igreja, ele age como chefe de Estado, pois Vaticano é um país e tem uma cadeira lá na ONU. E o terceiro modo que o Papa age é emitindo opiniões pessoais. Então, primeiramente, o leigo tem que entender isso. Agora, prosseguindo esse assunto, é o seguinte, a gente percebe que naquela época lá do Papa Francisco, e agora essa época do Papa Leão, tanto o outro já disse sobre que o católico não deve ser um indivíduo ideológico, seja de direita, seja de esquerda. Ou seja, a pessoa tem que ser o evangelho, tem que ser um evangelho perambulando o mundo. Afinal, a própria Bíblia diz para evangelizarmos, aquele trecho lá em que Jesus manda evangelizar até os confins da terra. Então, nós temos que entender isso. A igreja não está falando para as pessoas que, por exemplo, se engajam na política, por exemplo. Né? É lógico que para esses que se engajam na política, eles não devem esquecer que são católicos e o que tem na plataforma partidária e o que tem na doutrina católica é acima do que está lá do lado escolhido, porque não tem como uma pessoa ser político e não se filiar a algum partido. Mas é mais do mesmo, independente de qual partido for, é tudo mais do mesmo. Né? A política é lógica, a gente tem que enxergar ela com uma outra ótica. Né? É a ótica do cidadão que cobra dos eleitos, independente de lado. Você olha a pauta e o que você vai cobrar e pronto, só isso. Mas voltando ao caso do Trump, o que acontece? A gente percebe que o mundo, os governantes são reflexo da sociedade em si. A gente vê pessoas atacando a igreja de Cristo. Então, o que o Papa estava dizendo ali, como chefe de Estado, e ele estava pegando a parte do evangelho e jogando ali, diálogo. Né? Isso é como cristão no mundo, até nós somos assim. Pedindo a paz, o diálogo. Aí o Trump achou fraqueza. Achou que é uma fraqueza. Para o mundo é loucura. A cruz é loucura para o mundo. Isso também está na Bíblia também. Então, a gente percebe esse estranhamento do mundo pela posição da igreja em dialogar. Agora, numa parte do mundo, vamos tacar a ONU, por exemplo. A gente olha ali Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que depois ali da Segunda Guerra Mundial, a ONU, né? A ONU pegou ali e, querendo ou não, colocou-se um diálogo entre os países que dão o nome de diplomacia. Né? Então, que me parece ali, na minha opinião, que o Trump parece estar pegando e está querendo quebrar isso. Né? Ele parece estar querendo trazer o caos. Mas não é só ele, né? A gente vê ali que
no passar do tempo, no passar das décadas, sempre a gente vê uns governantes fazendo isto, né? É tanto que a gente olha lá para trás, a gente vê, por exemplo, um Papa João Paulo II e indo lá em Cuba tinha o Fidel Castro. Então, é isso que eu falo, independente do governante, seja de direita, seja de esquerda, nós temos que primeiramente sermos católicos, que somos batizados, então somos enxertados em Cristo. Então, é sempre nos lembrar, independente do seu dom. Se o seu dom é para político, se o seu dom é para associação de bairro, sindicato, ou no seu trabalho, seja de faxineiro, seja de empresário, seja o que for. Não esquecer que somos cristãos, somos seguidores de Cristo. E esse mundo, ele é passageiro. A vida é um sopro. Então, é nos lembrar, não nos distrairmos como se o que tivesse acontecendo aqui no mundo fosse tudo. Essa vida é passageira, essa vida é um sopro. Então, vamos ficar atentos com relação a isso. E com relação também a essa notícia da agora, que foi de ontem para hoje, a gente vai ver na televisão, vai ver na internet sobre esse tema. Católico, tome cuidado na hora que você for buscar essa informação. Prefira, em assuntos relacionados à igreja, prefira primeiramente buscar a fonte no Vatican News. Seja no WhatsApp, fiquei no WhatsApp, você joga lá na lupa, digita lá Vatican News, aparece um grupo. Geralmente ali no status, ali, na parte do status. No Instagram tem Vatican News, né? Algumas dessas plataformas você tem que pôr PT na frente, que é o português, né? Que é o idioma. Então, a gente busque o órgão oficial de imprensa do Vaticano, porque o assunto é, sim, relacionado à igreja. E o que acontece no mundo? O mundo é o quê? Vamos tacar uma faculdade. A faculdade, ela pega e diz de um determinado tempo de um determinado tempo na época e começa a atacar a igreja. Exemplo, eles vão dizer que lá na faculdade, o que está no segundo grau também, né? Que começa a gracinha no segundo grau. A igreja é a Inquisição. Eles pegam, pega autores, né? Na desonestidade. Pega autores do mundo dizendo sobre a Inquisição e o que o mundo diz que foi a Inquisição. Autores do mundo, inimigos da igreja, dizem sobre o que é a igreja, o que foi a igreja nessa época da Inquisição, mas nunca colocam os dois lados, tipo, o que a igreja diz dessa época da Inquisição. Isso seria uma honestidade intelectual, a busca da verdade. Mas eles não são assim. Mas será que é só faculdade? Não. A gente nós que não estamos na faculdade, liga a televisão, eles vão mostrar só o que o mundo diz da Igreja Católica. Por exemplo, eu posso olhar ali na Globo, os jornais que vai ter ali, seja na TV ou seja na internet. Globo, CNN, UOL, seja qual for. Estado de Minas, Estado de São Paulo, que jornal do Estado de São Paulo. Por aí vai. Eles vão, pode até momentos colocar alguma verdade, mas eles são assim. Verdade, 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 coloca uma mentira. Verdade, 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 mentira. Então o que acontece? Em assuntos relacionados com a igreja, fique esperto, porque é assim que o mundo faz. Mas vamos, nós católicos, sermos inteligentes. Então o dever de casa, para você que está escutando, confira no Vatican News o decorrer desses dias, o assunto Papa Francisco e Trump, ali no decorrer, né, do que possa acontecer ali e tudo. Né? Mas não é só nesse tema, cada dia é um problema diferente que a gente vai tendo. Né? E principalmente, católico tenha consciência desses 3 modos que eu falei do Papa. Tá? Como chefe da igreja, em ex-cátedra da cadeira, ensinando. Exemplo, quarta-feira, as catequeses de quarta-feira,
está na cadeira, em ex-cátedra, da cadeira ensinando ao povo. Então, ele está ali representando a Igreja Católica, como ali ensinando, porque o Papa é o bispo, ensinando em nome da Igreja através do munus do magistério. Então, ali, então o quê? O Papa ensina como chefe da Igreja, como aí ele está ali também como chefe de Estado, que é o caso desse, que você vê ele lá falando, dando uma entrevista lá, falando sobre esse assunto aí do Trump, ali, sobre as falas e tudo. E como emitindo opinião pessoal também. Então, vamos ter essa fé madura para a gente não atacar a igreja por causa de desinformação, que é isso que acontece. A gente acha que não, mas é isso que acontece. Passamos a defender certas coisas que a igreja não ensina porque não sabemos. Então, o que? Busquemos as informações. Obrigado a você que esteve até aqui nesse 11 minutos e 20 segundos de vídeo. Muito obrigado por estar aqui nesse canal e se inscreva. Se você estiver no Facebook, se inscreva. Se você estiver no YouTube, siga. Eu vou ver se eu coloco esse vídeo também no Kawaii e no TikTok. Vamos evangelizar. O importante é a evangelização católica. Porque o que reina nesse mundo é a mentira sobre a Igreja Católica. Então façamos a diferença. Salve Maria a todos.